Alô, quinto ano. Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão se cuidando? Estão estudando? Estão animados? Tivemos uma semana aí de pouco de recesso, né? Descansamos um pouquinho a cabeça, retornamos às nossas aulas. Falamos semana passada sobre interjeições e hoje vamos falar sobre advérbios. Advérbios. Vocês vão perceber que tem alguma coisa a ver com verbos. Então, vamos lá? Apagar o nosso módulo 3, na página 76, e vamos estar falando sobre advérbios. Estudo da língua. Agora, vamos estudar um termo que se relaciona ao verbo e os sentidos que ele pode criar de acordo com o que queremos expressar. Então, advérbio ele vai trabalhar sempre reforçando o verbo, advérbio. Então, vamos pegar o nosso material complementar que nós temos lá na página 3, que é no finalzinho do módulo de vocês. Vocês vão perceber que tem umas expressões, vocês vão destacar e vão completar aqui. Tem até o símbolozinho da cola, vocês estão vendo? E vão completar de acordo com as expressões aqui. Então, nós temos os benefícios do sono. Dormir bem, já para nós percebermos melhor quais são as palavras que temos que completar. Dormir bem pode contribuir para a memória, o raciocínio e até para manter o peso ideal. Durante o sono, liberamos no organismo hormônios que ajudam muito no equilíbrio do nosso corpo e preservamos memórias de nossa convivência. Quem não dorme bem tem, olhem só, quem não dorme bem tem 11 vezes mais chances de ter depressão, memória fraca e tendência a engordar. Olha os benefícios do sono. Por isso é bom respeitar o nosso sono, pois ele certamente é um dos responsáveis por nossa qualidade de vida. Por isso, quando nosso papai e mamãe falam assim, você tem que dormir mais, tem que ter horário para dormir, não fica até tarde jogando, até vendo televisão, é porque o sono vai nos hidratar, vai descansar o nosso cérebro, que é uma máquina que tem que dar um descanso, vai ajudar vocês a memorizar o que vocês conviveram durante o dia. Então, e quem dorme mal não consegue trabalhar bem, não consegue estudar bem, já acorda de mau humor, uma noite e sono perdido, não tem como recuperar. Então, é muito importante que nós, todos nós, crianças e adultos, tenham tempo de dormir, né? No mínimo, 8 horas por noite. Né? Dormir cedo, acordar cedo com disposição para fazer o trabalho, para a escola trabalhar. Então, é importante muito esse tempo que nós temos que dar ao nosso corpo para descansar, porque libera um hormônio que ajuda no nosso equilíbrio do corpo e preserva também a nossa memória, da nossa vivência. Bom, destacamos a página 3 do módulo material complementar e nós completamos com essas palavras. Bom, vamos lá então responder. De acordo com o texto, quem tem 11 vezes mais chances de ter depressão, memória fraca e tendência a engordar? Então, qual é a resposta? Quem não dormir bem. Então, aquelas pessoas que não dormir bem têm mais chances, 11 vezes mais chances de ter a memória fraca, de estar sempre, não lembra, daí vem a depressão também e tendência também a engordar. Tá? Na próxima página, 77. Que diferença você pôde perceber no texto depois que as novas informações foram acrescentadas? Nós percebemos que vai deixar mais claras as informações vão ficar mais completas. Sem essas palavras que nós completamos, o texto fica sem sentido, correto? Bom, então vamos lá. Os termos que você colou no texto são chamados de advérbios. Olha aqui, advérbios. Note que eles se relacionam diretamente
com as formas verbais destacadas, podendo ser empregada antes ou depois das formas verbais. Então, olha só, tem a forma destacada aqui, ó, dormir. Logo a seguir de dormir, colocamos a palavra bem, é um advérbio. Liberamos. Antes de liberamos, tem durante. Depois vem ajudam, também é uma forma verbal. Muito. Colocamos o advérbio muito. Mais embaixo, dorme. Acrescentamos bem. E por último, é uma forma verbal, certamente. Então, todas essas palavras que vêm próximo às formas verbais, ou vem antes ou depois das formas verbais, que vai acrescentar, dar mais sentido às formas verbais, são chamadas de advérbios, tá? Então, vamos lá. Advérbio é um termo que acrescenta ao verbo uma ideia complementar, que pode ser de tempo, de lugar, de modo, intensidade, afirmação, de negação e etc. Vamos ver aqui que, quando formado por mais de uma palavra, o advérbio é chamado de locução verbal. Essa palavra locução, nós já vimos já anteriormente, que quando nós formamos mais de uma palavra para representar apenas uma, nós chamamos de locução adverbial, já falamos de locução verbal, então agora vamos falando de locução adverbial. Por quê? Nós formamos mais de uma palavra com o sentido de advérbio, então é uma locução adverbial. Vamos ver nesse quadro aqui alguns sentidos que os advérbios e as locuções adverbiais podem indicar e alguns exemplos. Vamos lá? Primeiro, advérbio de tempo. Quais são de exemplo? Nós temos hoje, ontem, amanhã, sempre, depois, já, agora, à tarde, à noite, pela manhã, dando ideia de tempo. Advérbio de lugar. Aqui, acolá, nesta casa, na rua, no pé, acima, longe, perto, na escola. Então, dá a ideia de lugar. Então, nós temos de modo. De que modo? Corretamente, certamente, depressa, assim, pior, rapidamente, regularmente, com cuidado. Depois de intensidade. Aí vai muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, mês, quase, são advérbios de intensidade. Afirmação. Como já disse, está afirmando sim, com certeza, realmente, certamente, mesmo, sem dúvida. De negação. Não, jamais, nunca, de jeito nenhum, em hipótese alguma, em tempo nenhum, dando ideia de negação. Bom, o termo advérbio é invariável, ou seja, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino. Então, não vai mudar na frase. Se a frase estiver no plural, o advérbio não muda. Se a frase estiver no singular, o advérbio não muda. Tá? Ele não, então, chama de invariável. Ele não sofre flexão. Ele não muda. Vamos ver aqui um exemplo aqui embaixo. Nós estamos aqui no exemplo. Perdão, vamos voltar aqui rapidinho. Vamos voltando aqui. Então, temos aqui. Eu sempre durmo bem. Eu sempre durmo bem. Então, onde que nós estamos aqui? O advérbio de tempo. Sempre. Repare que ele está próximo ao verbo. Tá? Então, aqui nós temos até dois advérbios. Como é o tempo? Sempre durmo. E de que modo você dorme? No caso aqui, eu durmo bem. Eu poderia botar que eu durmo mal. Eu poderia colocar que eu durmo corretamente, que eu durmo regularmente. Então, mas aqui nós temos, pode acontecer que em uma frase nós tenhamos dois advérbios, desde que ele pode vir antes, no caso aqui, sempre, ou depois do verbo, bem. Tá? Então, temos aqui, eu sempre, advérbio de tempo, bem, advérbio de modo. No outro exemplo aqui, nós, aqui a frase, perceba que a frase já está no plural. Nós sempre dormimos bem.
o advérbio não flexionou, ele não modificou. Então, nós sempre, o verbo modificou, porque ele está acompanhando a pessoa, no caso, a pessoa que está se falando é o pronome nós, então o verbo tem que ser flexionado, tem que ser modificado, passou para o plural, mas o advérbio não. Então, fica sempre dormimos bem. Tá? Então, vamos ver mais exercícios aqui para frente. Vamos fazer, então, a ligação. De acordo com as formas verbais, nós vamos agora identificar as locuções ou os advérbios. Quer dizer, pode ser uma palavra só ou duas palavras que têm o sentido de advérbio, locução adverbial. Então, bem. Bem é advérbio de quê? De modo. Durante o sono. Tempo. No organismo. Advérbio de lugar. Muito. Intensidade. Não. Negação. E certamente afirmação. Tá? 78, vamos agora criar uma frase para cada um dos advérbios ou locuções adverbiais. Tá? E em seguida vocês vão indicar o sentido que expressa nas frases que você criou. Então, com cuidado. Então, eu posso botar, eu sempre atravesso a rua com cuidado. Então, com cuidado é o quê? De modo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 advérbios ou locuções adverbiais. São 5 linhas, para cada linha, um advérbio, uma frase, tá? Mal. Eu sempre durmo mal, é advérbio de modo. Tá? Pela manhã. Pela manhã, eu gosto de fazer uma corrida na praça. Como é pela manhã? É advérbio de tempo. Rapidamente. Rapidamente, o trem partiu. Então, rapidamente é o quê? De que modo? Nunca. Nunca. Antônio nunca dorme cedo. Então, nunca é advérbio de negação. Então, para cada advérbio ou locução verbal, vocês vão fazer uma frase. Tá bom? Então, vamos mais. 79. Responda as adivinhas a seguir. Depois copie as palavras em destaque e classifique. Vamos ver. O que é que nasce na casca e quanto mais cozinha, mais duro fica? Ah, quem sabe dessa? É o ovo, né? Então, a palavra que está aqui em destaque é mais. Então, vamos classificar mais. Mais é advérbio de intensidade. Bom, outro. Sabe muito, mas nunca estudou. Não fala, mas diz muito. Mas diz muito. Ajuda o leitor, mas não sabe ler. É o quê? É o livro. Nós temos aí 3 advérbios. Muito, que é advérbio de intensidade. Nós temos nunca, que é advérbio de negação. E não também é advérbio de negação. O que é que quase não vemos, mas está sempre à nossa frente? O nosso nariz, né? Está sempre à nossa frente. Então, sempre é advérbio de quê? De tempo. Temos aqui a tirinha do Calvin. Calvin e Haroldo. Então, está aqui na tirinha. Ele está questionando. Eu fiz uma experiência científica hoje. Sabe aquela coisa dos mapas? Sempre mostrar o norte em cima, o sul embaixo. Eu fui checar se isso era mesmo verdade. Aí o pai perguntou: e o que você descobriu? Não, muita coisa. Sua bússola não resistiu à viagem ao sul ao partir do topo da árvore. Aí o pai ficou nervoso. Minha bússola, ele falou. Aí ele disse, vamos ver aqui. Minha bússola, mas me avisa quando comprar uma nova. Meu manual do cientista Mirim diz para não desanimar diante dos contratempos temporários. Então, ele foi testar, né? Aí Calvin se deu aí, o pai dele não gostou muito, não. Então, o que Calvin fez com a bússola do pai? Ele a quebrou, derrubando-a do topo de uma árvore. O que a palavra hoje no quadrinho indica?
indica o tempo. Então, qual a classe gramatical? É um advérbio. Então, classe de palavras, nós temos verbo, advérbio, pronomes, nós já estudamos, interjeições, da semana passada, nós chamamos de classe gramatical. Então, a classe gramatical da palavra hoje é advérbio. Então, indica tempo, que é um advérbio. Vamos indicar aqui o sentido que os advérbios expressam na fala do segundo quadrinho. Temos aqui sempre, expressa o quê? Tempo. Em cima, lugar. Embaixo, lugar. E mesmo é de afirmação. Na página 80, mas é que eu vou observar essas capas de livro aqui. Os livros não foram sempre assim. Falta pouco e a semente que veio da África. Então, nós temos aí sublinhado. Vamos contornar os advérbios. Na primeira capa, nós temos não. Na segunda capa, pouco. E na terceira capa, da África. Aí já é uma locução adverbial. Então, agora vamos indicar o sentido que cada uma nós encontramos. O não é de verbo de negação. O pouco é de intensidade. Tem também o sempre, também, que é de tempo. O pouco de intensidade e da África é o lugar. Vou repetindo, ficou um pouco enrolado. O não é de negação, o sempre é de tempo, pouco é de intensidade e da África é o lugar. Tá? Reescreva as frases a seguir, trocando o advérbio em destaque para o outro que apresente uma ideia contrária, com essas alterações necessárias. Então, ideia contrária. Vamos lá. O Rio fica próximo à minha cidade natal. Então, o contrário de próximo é o quê? O Rio fica longe à minha cidade natal. Nesta semana, meu computador está funcionando mal. Então, o contrário de mal, como vai ficar? Nesta semana, meu computador está funcionando bem. Meu avô sempre pesquisa receitas culinárias na internet. Então, como vai ficar? Meu avô nunca pesquisa receitas culinárias na internet. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Advérbio. Façam, leiam de novo o modo, revejam de novo as aulas, tá? Quer dizer que eu estou com saudade de vocês, mas vamos continuar estudando. Falta pouco para terminar. Vem a formatura, 5º ano, e eu espero nos encontrar todo mundo na formatura de máscara, já vacinados, mas sempre nos guardando, mantendo sempre distanciamento, nos cuidando. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui em português. Ok? Quero te questionar com muita saudade de vocês. Se cuidem. Beijos, beijos.